pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, estamos iniciando aí a nossa 6ª semana de estudos em casa e nessa semana nós vamos trabalhar com sequências, né? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre sequências. Mas hoje nós não vamos ficar falando de diversos tipos de sequência. O nosso foco vai ser um tipo bem específico, um tipo especial de sequência numérica, que é a progressão aritmética. Então, para a gente entender aí o que é essa progressão aritmética, o que é a PA, né? Qual é a característica que torna ela assim especial, que torna ela diferente das outras sequências, eu convido vocês aqui a fazer uma análise dessas sequências que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Tá? Então vamos lá, a gente vai analisar cada uma dessas sequências sob o seguinte aspecto. Nós vamos observar aqui qual é a diferença que existe entre um termo dessa sequência e o seu antecessor, beleza? Então, o termo da frente menos o termo de trás, tá ok? Então vamos lá, na primeira sequência nós temos a seguinte relação aqui, ó. Então aqui, o segundo termo menos o seu antecessor, menos o primeiro aqui, deu 0. Aqui, 1. Aqui, 1 de novo. Aqui, ficou 2 já, né? Aqui, 3. Ah, o próximo vai ser 4? Não, não é essa a ideia. Aqui ficou 5 e assim por diante, assim vai indo, tá ok? Então aqui nós tivemos essas variações aqui entre um termo da sequência e o próximo, tá ok? Bom, na de baixo aqui nós temos a seguinte variação, ó. Então, o segundo termo menos o primeiro, né? Esse termo menos o seu antecessor, ficou 3 a diferença. Aqui, do 4 para o 9, a diferença já é de 5, tá? Do 9 para o 16, a diferença já foi de 7 e assim por diante, né? Então, o que nós podemos perceber aqui nessas duas sequências, nessas duas primeiras aqui? Que a diferença entre um termo da sequência e o seu antecessor, ela foi se modificando aqui, ela foi alterando, tá ok? Então ela não foi a mesma. Agora vamos olhar para essa sequência aqui. Então, esse termo menos esse, a diferença foi quanto? Foi 0. Aqui, 0 de novo. E continuaria, 1, sempre 0. Né? Lá no meio da sequência continua 0 de novo. E assim continua aí infinitamente, beleza? Então aqui sempre foi o 0. Na sequência de baixo, olha só, do 20 para o 17, ou seja, 17 menos 20, quanto que dá? O que acontece aqui? Diminui 3, ó, fica menos 3. Do 17 para o 14, menos 3 de novo, certo? Então lembrando, a gente está fazendo um termo da sequência menos o termo que vem antes dele, menos o seu antecessor, ok? Aí vem aqui, vai ficar menos 3 de novo, ó, do 14 para o 11, do 11 para o 8, menos 3 de novo, né? E 5 menos 8 também é menos 3. Opa, olha só, ficou sempre menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. E por fim, nessa última sequência aqui nós temos o quê? Do 7 para o 15, ficamos com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, né? Então, aumentou 8 aqui. Do 15 para o 23, aumentou 8 de novo, né? 23 menos 15 fica 8. 31 menos 23 também é 8, tá? Ah, não acredito, é só fazer, ó, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dá 8 sim, beleza? E chegamos e continuaremos aqui, né? Continuaríamos infinitamente aqui com esses valores, tá certo? Ou até quando quiséssemos parar a construção dessa sequência. Então, se lá nas duas primeiras sequências, né, essa diferença ali entre um termo e o seu antecessor, ela foi variando, nessas três de baixo aqui ela sempre foi a mesma, ela sempre foi constante, tá ok? Ó, não muda, aqui sempre foi 0, aqui sempre foi menos 3, aqui sempre foi 8. Então, uma sequência numérica cuja diferença de um termo e o seu antecessor é sempre a mesma, é sempre constante, é o tipo de sequência que nós vamos chamar de progressão aritmética, ou simplesmente de PA. E essa diferença aqui, o 0 nesse caso, o menos 3, o 8, né, o valor dessa diferença é o que nós vamos chamar de razão da PA, ou razão da progressão aritmética.
E é essa razão que vai indicar o que acontece com ela, né? Então aqui, essas duas primeiras não são progressão aritmética, porque existe essa variação aqui nessas diferenças, e essas três de baixo, elas são progressões aritméticas. Por quê? Porque aqui sempre foi constante as diferenças, beleza? Mas aí nós temos três tipos aqui de PA, tá? Então essa razão ela pode assumir diferentes valores e dependendo desses valores a gente vai ter tipos diferentes de PA. Por exemplo, no primeiro caso aqui, quando a razão é igual a zero, nós temos uma PA que é chamada de PA constante, né? Por que ela é uma PA constante? Porque o valor é sempre o mesmo, não muda. Aqui ó, 1 e assim vai infinitamente. Então não muda o valor dos termos aqui quando nós temos a razão igual a zero. Então essa é uma PA constante. Nesse caso aqui nós temos uma razão negativa, ó. Ela é menor do que zero. Então o que acontece? Os termos aqui eles vão diminuindo, ó. Tá vendo? Ó, começou no 20, 17, 14, 11, 8, 5, parou aqui no 5, é uma sequência finita, né? Ela terminou aqui no 5, mas ela foi sempre diminuindo, né? Quando isso acontece, então, quando a razão ela é negativa e essa sequência ela vai diminuindo, nós dizemos que ela é uma PA decrescente, tá? Por quê? Porque ela está decrescendo. É bem óbvio aqui, né? O motivo das coisas, tá ok? Dos nomes. E nesse caso aqui, começou no 7, foi para o 15, para o 23, para o 31 e está aumentando cada vez mais, sempre de 8 em 8. Então, sempre que a razão aqui ela for maior que zero, for uma razão positiva, a PA vai ir crescendo e nós teremos, portanto, uma progressão aritmética crescente. Olha só, ela está crescendo, então o nome é crescente. Tá? Então é bem óbvio aqui, os nomes é difícil de confundir, né? Constante não muda nada, decrescente decresce, crescente cresce. Tá ok? Então, definimos aqui o que é uma PA e já vimos aí três tipos de PA. Bom, pessoal, olha só agora o que eu vou falar aqui para vocês. Como a PA ela tem aí essa característica própria, né, de sempre a diferença entre um termo e seu antecessor ser a mesma, toda PA vai ter essa característica, é possível então que nós possamos encontrar aqui uma fórmula para determinar um termo qualquer, que nós vamos chamar de termo geral, de uma PA, tá? Seja ela qual for. Independente de qual é o número que ela começa, independente de qual é a sua razão, nós vamos poder utilizar essa fórmula, né, que vai ser chamada aí de fórmula do termo geral de uma PA. A gente vai utilizar essa fórmula aí para descobrir qualquer termo dessa sequência, tá ok? Então essa fórmula vai valer para todas as PAs aí que a gente for trabalhar, tá ok? Por que isso é possível? Porque a PA ela tem essa característica própria, né? Todas as PAs elas vão ter essa mesma característica aí na sua lei de formação, beleza? Então vamos lá comigo, vou apresentar alguns nomes aqui e a gente vai tentar chegar então nessa fórmula geral, nessa fórmula aí do termo geral de uma PA. Então me acompanha aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar a dar nome para as coisas, tá? Então o primeiro termo da sequência, né, da nossa PA aqui, nós vamos chamar de A1, tá ok? Então, o A com esse 1 subscrito aqui, a gente vai chamar de... a gente vai nomear o primeiro termo da sequência com essa notação, né? Então, no caso aqui, o 7 vai ser o A1, é o primeiro termo da sequência, tá ok? O R, ele vai ser o quê? Ele vai ser a razão da sequência. Então, só lembrando, qual que é a razão dessa sequência aqui? Para descobrir a razão é só a gente fazer um termo da sequência menos o seu antecessor. Então pode ser em qualquer lugar. Fazer aqui, por exemplo, ó, 23 menos 15, que é 8. Tá? Então a razão aqui é 8. Essa aqui é a mesma sequência que eu coloquei ali no exemplo anterior. Tá ok? Então essa aqui é a última sequência que aparecia ali. Então aqui a razão é 8. Tudo bem até aí? Então, razão a gente vai chamar de R, e vai ser aí essa diferença entre um termo e seu antecessor. E o A1 vai ser o primeiro termo da sequência. E o segundo termo da sequência, como que a gente daria nome para ele? Seria o A2, o terceiro termo, o A3, o quarto termo, o A4 e o quinto, o A5. Tá, chega, né? Já entenderam aí qual que é a lógica, beleza? Então tá aqui, o A1, que é igual a 7, e o R, que é a razão, igual a 8 aqui, no caso dessa sequência, beleza? E aí eu quero retomar com vocês o seguinte, né? A partir dessa característica geral que toda PA tem, nós conseguimos ter aí uma mesma lógica de formação para uma progressão aritmética, que vai ser sempre qual? Né? Como que a gente consegue saber qual é o próximo número que vem aqui? Quem que vem depois do 31, por exemplo?
né? Então assim, depois do 31, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o 31 mais quanto aqui? Mais 8, que é justamente aqui o valor da razão. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou escrevendo aqui de forma geral, né, essa PA, utilizando essa regrinha, o termo anterior mais a razão, beleza? Então ficaria assim. Quem que é o primeiro termo da sequência? Ah, professor, se eu sei, é o 7. Não, a gente vai escrever de outra forma agora, tá? Então, o primeiro termo é quem? Olha só que difícil. O primeiro termo, ele é o primeiro termo, tá? Então, o A1 é o A1. Meu Deus do céu, né? Onde será que ele está querendo chegar? Calma lá, vocês vão ver. Então, o primeiro termo é ele próprio, é o A1, tá? O A1 é o 7. Tudo bem até aí? Beleza. Daqui para frente, a gente vai começar a utilizar essa regrinha do termo anterior mais a razão, beleza? Então, quem que vai ser aqui o segundo termo? Quem que é o A2 aqui? Vai ser o anterior, que é o A1, mais quem? A razão. Tudo bem? Então essa é a regrinha aí para a gente escrever qualquer PA. Sempre o termo anterior mais a razão. Ah, e se a razão for negativa? Aí você soma um número negativo, beleza? Então seria aqui, se fosse negativo, se fosse menos 8, seria 15 mais o menos 8. Tá? Então a regrinha é a mesma, não muda. O fato, né, da razão ser positiva ou negativa não muda em nada. Tá ok? Então é sempre o anterior mais a razão. E o A3, quem que seria então aqui nesse caso? O A3 seria o termo anterior, que é o A2, só que quem que é o A2 aqui, ó? O A2 é esse cara aqui, ó. O A1 mais a razão. Então eu vou colocar o A2 aqui, ó. Então, o A2, que é o A1 mais a razão, certo? E vou somar a razão de novo, porque a gente viu ali que é sempre o termo anterior mais a razão. Então, esse carinha aqui é o A2, tá? Só para ficar claro aí. Ó, o A2 é A1 mais a razão, então eu coloquei ele aqui, sempre o termo anterior mais a razão. E o A4, quem que seria? Ah, o A4, ele seria o seguinte, o termo anterior, que é o A3, então seria quem ali? O A1 mais a razão, mais a razão. Ó, A1 mais a razão, mais a razão. Esse é o termo anterior, esse cara aqui é o A3. E a ele nós vamos somar quem? A razão de novo. Né? Que seria ali no caso o 8. Então esse cara aqui é o A3. E se nós quiséssemos saber qual é o enésimo termo dessa sequência? O que é o enésimo termo dessa sequência? É o que nós vamos chamar aqui de AN. Né? E se nós quiséssemos saber quem é esse termo aqui, né? Quem é o AN? O AN seria um termo qualquer dessa sequência, pode ser o 10º, o 20º, o 50º, então é um termo geral, um termo qualquer dessa sequência, beleza? Então se eu quisesse saber quem é esse AN aí, como que eu poderia determinar então um termo geral dessa sequência utilizando essa lógica aqui? Vamos lá, vamos tentar olhar agora com carinho aqui para essa sequência que nós temos aqui, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui é reescrever essas informações aqui para ver se fica aí mais evidente para vocês, né, a lógica que eu quero apresentar aqui. Então vamos lá. Então quantas vezes que eu somei a razão aqui? Ó, vou escrever isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. Então vai ser o A1 mais quantas vezes a razão? Uma vez. Cai amarelo aqui. Uma vez a razão. Na segunda linha, o que aconteceu? Ficou o A1, observem que em todas as linhas aqui, o A1 apareceu, sempre aparece o A1. Então ficou o A1 mais quem? Quantas vezes agora a razão aqui? Ó? Uma, duas. Olha só que legal. Duas vezes a razão. Opa, professor, estou começando a ter ideias aqui. Isso aí, vão observando aí se vocês conseguem descobrir qual é o segredo aqui. No A4, quantas vezes que apareceu a razão aqui? Uma, duas, três. Então ficou como aqui essa linha? O A1 de novo, então veja que é sempre esse padrão aí, ó. O primeiro termo mais alguma coisa. E que coisa é essa? Uma quantidade de vezes a razão. Nesse caso aqui, uma, duas, três vezes a razão. Olha só.
Então, pessoal, conseguiram descobrir qual é o segredo aí? Como que a gente formaria ali o enésimo termo da sequência? Não? Então, fica tranquilo, vamos ver aqui comigo o que acontece. Então, observe o seguinte, agora todo mundo vai matar a charada. Vamos comparar o seguinte. Olha a posição aqui do número, ó, posição 2, o A2. E compara com a quantidade de vezes que nós estamos multiplicando aqui a razão, que a razão está aparecendo ali. Ou melhor, está sendo somada ali a razão. No 2, nós temos uma vez a razão. No 3, quantas vezes nós temos a razão aqui? 2 vezes a razão. Na posição 4, quantas vezes a razão? 3 vezes a razão. Opa! Estou vendo alguma coisa aqui curiosa, né? Que coisa é essa? A posição aqui e a razão, elas estão relacionadas da seguinte forma, né? Essa posição aqui é sempre 1 a mais do que a quantidade de vezes que a gente multiplica a razão. Olha só, se aqui é 2, aqui é 1. Quando aqui é 3, aqui é 2. Quando aqui é 4, aqui é 3. Ah, e se aqui fosse 5, seria 4. Se fosse 6, lá multiplicando a razão seria o 5. Ah, mas e no primeiro? Por que não dá certo no primeiro? Claro que dá. Como que a gente poderia reescrever isso daqui? A1 mais quantas vezes a razão? Quanto que é 1 menos... quanto que é 1 a menos do que a primeira posição aqui? Vai ser o 0. Então seria 0 vezes a razão. Puxa, deu certo para todos mesmo. Para todos. É isso que tem que acontecer. Então, ó, na posição 1, 0 vezes a razão. Então por isso que fica o próprio A1. Na posição 2, 1 vez a razão. 3, 2, 4, 3... E na enésima posição, como que ficaria? Vou até colocar mais para o lado aqui, para ficar mais bonito isso. E na enésima posição, como que ficaria? Lá na posição N, o que nós teríamos? Lá na posição N, nós teríamos o quê? O A1. O A1 sempre aparece, não vai deixar de aparecer agora. Então seria o quê? O A1 mais quem? Mais uma quantidade de vezes aqui, a razão. Sempre foi assim. E lá no enésimo termo vai continuar sendo assim. Mas que quantidade que eu vou colocar aqui? Vai ser a posição menos 1. Não era sempre assim? Quando a posição era 4, 4 menos 1, 3. Se era 3, 3 menos 1, 2. Né? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, nós teremos o quê? A posição N menos 1. E essa daqui, meus amigos, é a famosa fórmula do termo geral de uma PA. Então, com essa regrinha aqui, nós conseguimos determinar um termo qualquer, que nós chamamos aqui de termo geral, de qualquer PA que seja. Então, a gente pode trabalhar com qualquer progressão aritmética, que essa fórmula aqui vai nos permitir, então, determinar um termo qualquer dessa sequência, conforme a gente vai ver aí nos exemplos a seguir. Bom, pessoal, então agora, para a gente ver como que funciona aí na prática essa fórmula do termo geral, a gente vai descobrir aqui alguns termos dessa sequência que eu estava usando aqui como exemplo, beleza? Então observe o seguinte. Nessa sequência aqui nós temos o A1, que é o 7, tá aqui. Nós temos a razão, que é o 8, e nós podemos descobrir então um termo N qualquer. Vamos fazer como exemplo aqui o termo número 10, o 10º termo dessa sequência. Como que nós poderíamos descobrir o 10º termo? Então, se nós queremos descobrir o 10º termo, quem que vai ser o N aqui? Né? O N, ele vai ser o 10. Então, lá para o 10º termo, nós vamos ter o N igual a 10. Beleza? E aí é só a gente utilizar, então, essa fórmula. Então, vai ficar que o AN, quem que é o N? O 10, vai ser igual ao A1, certo? Mais quem? N menos 1, 10 menos 1, vezes a razão. Ok? Viram aqui? Então, no lugar do N, nós colocamos o 10 porque nós queremos descobrir o 10º termo. Muito bem. Mas quem que é o A1? O A1, ele é o 7, ele é conhecido. Mais 10 menos 1, que é 9. Quem é a razão? É o 8. Ok? Quase lá. Então, qual que vai ser o 10º termo dessa sequência aí? Vai ser 9 vezes 8,
que é 72 mais 7. 72 mais 7 vai ser o 79. Então, se nós continuarmos escrevendo essa sequência aí, termo a termo, lá no 10º termo nós vamos ter o 79. Então, agora que nós já temos esse mecanismo então para determinar um termo qualquer de uma sequência, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, para vocês darem um salto maior aí e determinar qual é o termo que está na posição 203 dessa sequência, qual é o A203, né? E isso é exatamente o que está sendo pedido para vocês lá na atividade número 7 da página 17 do livro de vocês. Acompanhe aqui comigo. Na tabela a seguir, os números inteiros positivos estão dispostos em linhas e colunas. E aí tem uma tabela ali, né, com números que vai do 1 até o 24 aparecendo ali. E aí vem então o comando da questão que diz: determine o número que ocupa a 7ª coluna da linha 203. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver se vocês acertaram? Então, me acompanha aqui. Só que eu vou resolver de um jeito um pouquinho diferente do que vocês devem ter feito aí, para ensinar para vocês um segredinho aqui, né, da fórmula do termo geral, que pode ajudar bastante vocês em outros exercícios. Então, observa aqui comigo. Vocês devem ter feito o seguinte, né? No lugar aqui do N colocaram 203, beleza? Aí ficou A203 é igual ao A1 mais 203 menos 1 vezes a razão, tá? Então tá certinho, quem fez assim vai chegar exatamente no mesmo resultado que eu. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa ficar sempre dependendo do A1, sempre do primeiro termo. Se a gente tiver ali um outro termo da sequência e a gente tiver condições de saber qual é a razão da sequência, nós podemos fazer uma adaptação dessa fórmula do termo geral aqui. Observe comigo. Para descobrir o mesmo A203, eu vou usar aqui o A3. Então, vamos supor que eu não conhecesse o primeiro termo. Que eu soubesse que esse aqui é o terceiro, tá? Que o 23 é o terceiro e que a razão é 8. Então, eu conheceria o A3 e a razão. Então, como que a gente faria aí para usar essa mesma fórmula aqui, só que adaptada? A gente faria o seguinte, seria esse número aqui, certo? Menos esse aqui. Então, ó, esse menos esse cara aqui vai ser exatamente a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar a razão. Olha só que massa. Viu? Então, não é exatamente o que a gente faz aqui, ó. Esse menos esse multiplica a razão. Ó. N menos 1 ficou quem? N menos 1 vezes a razão. Então, o legal é que dá pra gente fazer isso com qualquer termo da sequência, tá? Com o A3, o A4, o A5. Então, é só fazer aqui, ó. O N menos esse valor que está aqui, né, do termo que a gente está escolhendo para utilizar, vai ser a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar a razão. Então, no caso aqui, 203 menos 3 vai dar 200 vezes a razão. Tá? Vocês vão ver como que vai dar exatamente o mesmo valor que vocês encontraram aí. Então, como que ficaria? O A203 seria igual... Quem que é o A3? O 23 mais 200 vezes a razão, que é 8. Ficou até mais fácil de fazer as contas aqui. Olha só. 8 vezes 200 ficou 1.600. 1.600 mais 23. Então, o resultado seria 1.623. E aí, foi o resultado que vocês encontraram? Bateu o resultado aí? Então, fica a dica para vocês. Se conhecer o primeiro termo, usa a fórmula do jeito que ela está aqui, né? Então essa fórmula do termo geral da PA, ela exige que a gente tenha o primeiro termo, né? Que a gente conheça a razão aí para determinar um termo qualquer, né? Para determinar um termo geral dessa sequência. Mas a gente pode adaptar essa fórmula aqui, né? Conhecendo outros termos dessa sequência e a razão, tá ok? Que foi o que eu fiz aqui para vocês. Então vocês escolhem aí como que é a melhor forma de fazer. Né? Eu estou ensinando aí essa dica porque vai ter casos em que vocês vão conhecer um termo dessa sequência e a razão, mas não vai ser o primeiro termo. Então saibam que dá para usar a mesma fórmula só com essa adaptação aqui que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, resposta 1623, essa é a resposta correta. Quem não chegou nisso, tenta fazer aí de novo, né? Tenta identificar qual foi o erro de vocês e
Vamos seguir aí adiante. E agora, para finalizar, nós vamos falar de interpolação aritmética, né? E para explicar isso aí para vocês, nós vamos resolver uma questão, a questão que está lá na página 21, a questão de número 2, que diz o seguinte: uma harpa foi construída com 13 cordas. A maior tem 1,8 metros de comprimento e a menor 0,6 metros. Os comprimentos das cordas formam uma PA. Quais são os comprimentos das outras cordas? Bom, pessoal, então essa questão aí nos traz as seguintes informações. Ela traz o comprimento da maior corda e da menor corda, então 1,8 metro e 0,6 metros, e nos pede para dizer quais são os comprimentos das outras cordas, das cordas que estão no meio, né? Então, na prática, o que nós temos que fazer é o seguinte: inserir aqui 11 termos nessa sequência aqui de comprimentos de cordas entre esses dois termos aqui que são os extremos, né? Que é o maior e o menor termo, beleza? Então, a gente tem que inserir valores aí, inserir termos aqui dentro dessa sequência. Só que o problema nos diz o quê? Que o comprimento das cordas, eles formam uma PA, formam uma progressão aritmética. Opa, então não é colocar comprimento de qualquer jeito aqui. Eu tenho que inserir esses comprimentos ali, eu tenho que inserir os valores desses termos, de modo que eu tenha uma PA. E isso é exatamente o que é a tal da interpolação aritmética. Ou seja, é inserir termos aqui entre dois valores de uma sequência. Então eu conheço um valor de uma sequência e outro valor, dois valores. Esses valores eles são chamados de extremos e eu tenho que colocar os outros termos dessa sequência aqui no meio, de modo que eu tenha uma progressão aritmética, de modo que eu tenha uma PA. Então, interpolar meios aritméticos é você colocar então termos aqui entre dois termos de uma sequência, de modo que eu tenha uma PA, de modo que eu tenha uma progressão aritmética, beleza? Então, numa linguagem mais formal, o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer que essa questão está pedindo o seguinte: para que nós possamos interpolar 11 meios aritméticos, olha só, vamos interpolar 11 meios aritméticos entre os extremos 1,8 e 0,6. Então, numa linguagem mais formal, aí, de PA, seria isso, tá ok? Que é o quê? Colocar entre esses termos aqui, o 0,6 e o 1,8, 11 valores ali, né? De modo que esses valores formem uma PA, de modo que eles formem uma progressão aritmética, né? Que é o que o problema nos pede, beleza? Mas como que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que é uma PA, né? Se sabemos que é uma PA, nós precisamos conhecer a razão dessa PA, porque nós vimos ali que para construir uma sequência, né, uma PA, a gente precisa saber qual é a razão. É sempre o termo anterior mais a razão, então a gente precisa saber qual é essa razão. Mas aqui nós não temos a razão, nós temos o primeiro termo e o último termo da sequência, né? Nós temos o A1 e o AN. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar a fórmula do termo geral para descobrir a razão. Acompanha aqui comigo. Então quem que é o A1 aqui? O A1 ele vai ser o 1,8, ok? E o AN vai ser quem aqui? O AN ele é o 0,6, beleza? Mas quem é esse N, né? Que termo é esse? Qual posição que ele ocupa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, na verdade, esse N aqui, ele é o 13, tá ok? Então, nós temos aqui o A1, 1,8. O último termo, vou deixar N mesmo aqui, ó. O último termo, que é o AN, é o 0,6. Só que esse N aí, ele é o 13, né? Ele é o 13º termo da sequência, tá ok? Com essas informações aqui eu posso usar agora a fórmula do termo geral. Acompanha aqui comigo. AN é igual a quem? Ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Não é isso que é a fórmula do termo geral? Então o que a gente vai fazer agora é substituir esses valores que nós conhecemos aqui. Então quem é o AN? O AN é o 0,6, é o último termo ali da nossa sequência. O A1 é o 1,8, beleza? Quem é o N? É o 13, porque o nosso último termo ali está na 13ª posição. 13 menos 1 vai ficar 12, então. Vezes quem? Vezes a razão. Olha só, a gente ficou com uma equação aqui, onde a única incógnita é justamente o R, é a razão que a gente precisava ali.
tá? Então agora basta resolver essa equação e chegaremos aí ao valor da razão dessa PA e teremos condições então de interpolar esses valores, né? De completar essa sequência aí com os meios que estão sendo pedidos, tá? Então esse 1,8 vai passar para cá subtraindo, então vai ficar assim, ó. 0,6 menos 1,8 vai ficar menos 1,2, beleza? E esse 12 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, quanto que vai ser aí o valor dessa razão? Opa, não é por 2 não, é por 12, né? Qual que vai ser o valor dessa razão? Então a razão aqui vai ser igual, né? O R vai ser igual a 1,2 dividido por 12, ou seja, vai ser igual a menos 0,1, né? Então, menos 1,2 dividido por 12 vai dar menos 0,1. Então, a razão aqui é menos 0,1. Conhecendo a razão, nós já temos condições agora de dizer quais são os comprimentos das outras cordas. Ou seja, nós vamos poder já aqui interpolar aí esses 11 valores, né, entre esses dois extremos, tá? Então, quanto que vai ficar aqui? 1,8, quem é o próximo? 1,7... Aí aqui, 1,6, ficou fácil, né? 1,5, sempre menos 0,1. 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, 1,0. Vai chegando aqui e começa a dar medo, né? Você chegar ali no final e não dá certo, né? Mas vai dar, vamos lá, fé. 0,9, 0,8, 0,7, ufa, e 0,6. Beleza? Então, essa daqui é a solução dessa questão. Então o comprimento das cordas vai ser 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, 1,5 m, até chegar lá nos 60 centímetros, tá ok? Mas o que eu queria deixar aqui para vocês, né, é que isso daqui é o tal do interpolar valores aí, interpolar meios aritméticos. Então a gente vai conhecer dois termos de uma sequência e interpolar meios aritméticos nada mais é do que colocar termos aí entre esses dois valores, de modo que a gente tenha uma PA. Bom, e com isso estamos chegando aí ao final da nossa aula dessa semana, né? E para finalizar e para complementar o estudo de vocês, eu sugiro aí que vocês façam a leitura do texto que está lá nas páginas 18 e 19, então está no finalzinho da 18, início da 19, que vai relacionar a progressão aritmética com a função afim, né? Que é esse assunto aí que a gente acabou de estudar aí nas últimas semanas, beleza? Então vale a pena dar uma olhadinha ali, né, para ver qual é a relação que pode existir entre esses dois conteúdos aí, né, que nós estamos trabalhando. Então vale a pena ler lá esse texto. E depois de fazer essa leitura, né, sugiro aí para vocês treinarem um pouquinho, para vocês praticarem aí a resolução das seguintes atividades. Das atividades 1, 2, 4 e 6, que estão lá nas páginas 15 e 16 do livro de vocês, tá ok? Então resolve essas aí. E também que vocês resolvam lá na página 21 as atividades 1 e 4, né? Então além dessas que a gente já resolveu hoje aqui, sugiro que vocês resolvam essas atividades aí que eu passei para vocês, beleza? Então assim, estamos chegando aí ao final dessa semana. Grande abraço para vocês, continuem bem, continuem firmes, focados, equilibrando aí a rotina de vocês, com estudos, atividades de lazer, atividade física. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!